Atos capítulo 28, parte 1. Olá, muita paz de Deus para a sua vida. Meu nome é Edilmar, sou pastora da comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, Atos capítulo 28, a parte 1. E eu quero convidar você, encorajar você a ler todo este capítulo 28 e meditar nessas palavras gloriosas. E depois de ler a Escritura Sagrada, orar, meditar, volta aqui no vídeo, confere com a gente nossos pensamentos, comentários, impressões. Então, a gente chegou no último capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos. E se você não teve chance ainda de conferir nossos vídeos, vai lá na página do Facebook da Comunidade Evangélica da Vitória e vai lá na timeline, na página, e vai na data das sextas-feiras e você vai ver lá publicado desde o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. E esse livro dos Atos dos Apóstolos é sobre Jesus empoderando a sua igreja, sua noiva, a ser testemunha do Senhor Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, ele é considerado um livro inacabado. Por que será? O livro de Atos é sobre a igreja de Jesus. É sobre Paulo, sim. É sobre Pedro, sim. É sobre Timóteo, Silas, mas também é sobre mim. Também sobre você, porque nós é que vamos escrever a continuação do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós recebemos poder para pregar essa palavra, para testemunhar do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós. Ele é proativo, focado, perseverante e leal ao chamado do Senhor Jesus Cristo. E prega a palavra e enfrenta os perigos, como no capítulo anterior, capítulo 27, Paulo enfrentou um grande naufrágio. Porém, todas as 276 pessoas que estavam no navio se salvaram. Paulo recebeu a palavra do Senhor, que ele deveria ir testemunhar em Roma. E, tendo sido preso em Jerusalém, mandado para Cesareia, e agora a caminho de Roma, por ele ter exercido o seu direito de cidadão romano, apelado para César, que ele teria que pregar e testemunhar perante o imperador da época que ficava em Roma. Então, ele estava no centro da vontade de Deus. E como o Senhor Jesus já havia falado com ele, todos daquele navio se salvaram e eles foram parar numa ilha, como bem também foi profetizado pelo apóstolo Paulo no capítulo 27. Esta ilha se chamava Malta. Na língua dos fenícios, na antiga, Malta significava refúgio. E nesse momento é muito bem
o que esta ilha foi para todos aqueles passageiros, inclusive Paulo, que, conforme alguns entendem, viajava com acompanhantes. Um deles, Aristarco, e o outro, muitos entendem que seria Lucas, o médico amado, que também foi discípulo do Senhor Jesus, estava junto com ele neste navio, porque foi-lhe dado o direito de levar acompanhantes. Então, Paulo, podendo levar, ele levou Aristarco e Lucas. Então, em Malta, eles iniciam um novo momento do ministério do apóstolo Paulo. Bom, chegaram vivos e inteiros em uma ilha chamada Malta e entrando nessa ilha, né, começando a reconhecer ali o espaço, eles foram recebidos por bárbaros que foram muito receptivos, acolhedores e demonstraram bondade para com eles, né? Por causa que caiu uma chuva muito grande, um frio, era inverno, né? E como é bom quando a gente chega num lugar com frio, um lugar desconhecido, de uma chuva, e você é bem recebido, acolhido, né? Com amor. Então ali foi um refrigério, não só para o apóstolo Paulo, como para todos os que estavam com ele, que pela boa mão do Senhor Jesus, e porque Paulo estava dentro da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse testemunhar em Roma, como a gente viu já, né? Nos capítulos anteriores, que está mesmo descrito explicitamente na palavra Atos 19, 21 e Atos 23, 11, que Paulo teria que testemunhar em Roma, e também no capítulo 27, versículo 23 a 25, Jesus confirma que Paulo vai para Roma. E estando dentro da vontade de Deus, em obediência, vida no altar, perseverante, com muitas lutas, Paulo, então ali, naquela ilha, tem um momento de calor humano, né, de relaxar. Mas quando ele pensava que tudo estava seguro, tudo estava resolvido, aconteceu um incidente. Uma serpente, uma víbora, se colocou na mão do apóstolo Paulo, né? Você vê que o apóstolo Paulo, quando chegou na ilha, ele já foi preparar uma fogueira, ele foi juntar muita lenha ali para fazer uma fogueira, né? Colocar no fogo. E isso, ali no meio daqueles gravetos, devia estar essa cobra. E a cobra, quando o fogo começou a pegar, naturalmente ela quis fugir do fogo e foi direto na mão do apóstolo Paulo. Eu queria lembrar você que o mesmo Jesus, que é Yeshua, o Filho de Deus, quando ele chamou os seus discípulos, ele falou: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai fazer mal para vocês. Em Atos capítulo 9, Paulo foi arregimentado, chamado pelo próprio Yeshua, o Messias verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para esta boa obra. Ele recebeu
o poder de Deus e a unção para ser apóstolo, para pregar a palavra. Então ele era empoderado pelo Espírito Santo. Para quê? Pisar serpentes, enfrentar situações difíceis. A serpente foi na mão. A mão é onde você faz a obra, onde você realiza, onde você produz. Essa serpente queria paralisar Paulo. Às vezes, na nossa vida, a serpente nem é uma cobra, um animal. Às vezes, são pessoas com palavras peçonhentas que são usadas por Satanás para nos paralisar. Mas lembre-se, o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas e o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar, para ser mais que vencedores, para enfrentar as tempestades e os naufrágios da vida. Se você tem que começar de novo, começa de novo, porque o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus está com você e em Cristo, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Em Cristo, você é mais que vencedor, mais que vencedora. E Paulo, exercendo o poder de Lucas 10:19, sacudiu a víbora no fogo e não sofreu mal algum. De certo, entendemos que esses nativos conheciam muito bem esse tipo de cobra e que, venenosa que era, ao ser picado, Paulo cairia morto, ficaria doente. Mas Paulo recebeu o poder de Deus para pisar serpentes. Então, ele simplesmente jogou a serpente no fogo e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Eles esperavam que Paulo fosse inchar e cair morto, de repente. Mas aí ficaram, que o versículo 6 fala que eles ficaram esperando isso acontecer, observando Paulo, olhando para Paulo e vendo que Paulo continuava normal, não aconteceu nada demais. Eles começaram a achar que Paulo era um Deus. Primeiro, logo que a cobra foi assim em cima da mão de Paulo, eles acharam, esse aí deve ser muito ruim, muito bandido, muito criminoso, porque ele escapou do naufrágio, mas não vai escapar do castigo. A cobra vai matá-lo. Mas você vê como as pessoas mudam de opinião. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não ir pela opinião das pessoas. O que um acha, o que um fala, o que um pensa de você, o que outro vai falar. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é especial, amado, amada do Senhor Jesus, escolhido, escolhida. Você é preciosa, você é precioso aos olhos do nosso Deus. E não importa a opinião das pessoas, que você vê, a opinião das pessoas muda de uma hora para outra. Numa ocasião em que Jesus curou um cego, as pessoas próximas a Jesus falavam, quem pecou para ele ser cego? Seus pais? Como é que foi? Ele pecou? Então, na mente, na opinião daquelas pessoas, ele estava sofrendo de cegueira por causa que havia algum pecado. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. É permitida essa enfermidade para se manifesta a glória de Deus. E aquele cego foi curado e a glória de Deus se manifestou. Algumas coisas acontecem em nossa vida que a gente não entende na hora. A gente pensa,
mas eu estou fazendo tudo certo ou não, né? Às vezes a pessoa pensa também, olha aí o que eu fiz, olha o que eu aprontei. Agora eu nem posso reclamar. Seja qual for a situação, não se deixe abater pelo que uma pessoa fala. Ah, ele já está falido, ela está acabada, para ele não tem mais jeito. E esses bárbaros na ilha de Malta mudam de opinião de uma hora para outra. Uma hora ele é o pior das criaturas e de repente ele é Deus. Então, quando falarem coisas sobre você, sobre a forma que você agiu ou não, se você agiu errado, você sabe que a graça de Deus está sobre a tua vida. E se você se arrepender e abandonar o pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Assim como Paulo, ele perseguia cristãos, ele matou, ele torturou, né, consentiu na morte de Estevão, mas ao ser chamado por Jesus, recebeu perdão e agarrou com unhas e dentes a nova chance de testemunhar. E olha aí Paulo, numa ilha de Malta, prisioneiro, não porque fez algum mal, mas por pregar a palavra, por testemunhar de Jesus, e ali o povo falando dele. Às vezes não dá para escapar da língua do povo, mas seja como Paulo, continue a sua obra, porque fiel é Deus, fiel é Jesus. O Espírito Santo nos dá poder para enfrentar as situações mais difíceis e continuar pregando a palavra. Então a ilha estava mais do que agitada com todos esses visitantes e com todos esses acontecimentos. E havia ali um dono de umas herdades, e o nome dele era Públio, o principal daquela ilha, né? De certo, a pessoa importante ali do lugar, e aonde Paulo ficou hospedado 3 dias. Na casa de ninguém mais, ninguém menos, da pessoa mais importante da ilha. Então, eu acredito que trataram Paulo ali, ó, com toda a atenção. De certo, ele pôde tomar aquele banho que de tanto tempo ali naquele navio, de certo ele pôde também tomar uma refeição decente e estar ali bem tratado para se retomar a força, né? Se recobrar o seu estado físico, mental e espiritual. Mas logo ele continuou, o culto continuou, o ministério continuou. Por quê? O Senhor Jesus deu poder para pisar serpentes, então ele já exerceu essa parte ali logo que chegou na ilha, mas agora ele vai exercer também o poder de impor a mão sobre os enfermos e curar, poder dado pelo Senhor Jesus. Então aconteceu que o pai desse senhor Públio, que Paulo foi ver, estava enfermo com febre e disenteria. E Paulo estendeu a mão e o pai do Públio foi curado em nome de Jesus. Então, quando todo mundo viu que Paulo orou e o pai do Públio foi curado, aí todos os doentes, aí sim, né? Aí foram lá procurar o Paulo, todos os demais que tinham enfermidades. E olha a bênção, todos sararam. Bom, aí
o pessoal da ilha de Malta não sabia o que fazer de tanto agradar Paulo e aquelas pessoas que estavam com ele. E assim a palavra diz que eles foram honrados, teve muita, muita honraria e receberam muitos presentes porque eles sabiam que eles iam navegar, né, iriam viajar, então providenciaram muitos objetos, muitos presentes que iriam ajudá-los, né, e iriam providenciar, suprir as necessidades deles na viagem, e todo o povo tratou de presenteá-los com o que tinha de bom e do melhor, foram agradados. Então, de forma que essa estadia nessa ilha de Malta foi um refúgio, né? Também no grego antigo a palavra Malta quer dizer mel. E foi então adocicada a vida deles, né? Foi assim um refrigério para eles, um respiro para o que havia de acontecer nos próximos dias e também do que havia acontecido, que não foi nada fácil, aquele desespero que eles passaram em alto mar, mas receberam vitória, porque Deus estava com eles. E ali estava bom demais. Ficaram 3 meses, até que após 3 meses partiram, né? O seu destino era Roma. Então eles continuaram a viagem num navio que estava ali, né, invernando na ilha. Ele era de Alexandria, esse navio, e tinha uma insígnia Castor e Pólux. Então, continuando a navegação, chegaram num lugar de nome Siracusa. E neste lugar, eles ficaram 3 dias. Hoje, a gente vai ficando por aqui. Quanta coisa está acontecendo, né? Neste ministério do apóstolo Paulo, de Lucas, de Aristarco, e nessa ilha, Paulo teve a oportunidade de fazer conhecido o poder de Deus. Pense nessas coisas. E na semana que vem, nós vamos ter a parte 2 deste emocionante, edificante, poderoso capítulo da Palavra de Deus. Muita paz.